Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ápice Talks. Nesse mês, o mês da mulher, a gente trazendo aqui só feras, mulheres feras aqui para a gente conversar sobre economia. Já conversamos sobre equilíbrio, sobre tantos papéis que a gente desempenha. Hoje a gente vai falar sobre o assunto da semana, decisão de Banco Central nos Estados Unidos, decisão de Banco Central aqui no Brasil, o que isso influencia a nossa economia para os próximos meses. E ninguém melhor do que Raquel de Sá, analista de macroeconomia aqui da XP Inc., para trazer todo esse conhecimento. Ontem a gente já ouviu Caio Megali, Fernando Ferreira, Camila Dolli, para falar sobre todos esses aspectos, né, de taxa de juros, os desafios que a gente sabe que são muitos. E, Raquel, eu quero já começar com você, te colocando aqui na berlinda, como é o mês da mulher. Eu quero começar a te trazer aqui para esse nosso convívio com os nossos clientes assinantes e pedir para todo mundo entrar no nosso canal do YouTube depois, se registrar para ver todos os nossos vídeos, todos os nossos convidados. Tem muito material lá de qualidade para você, investidor. E eu queria começar com você, Raquel, já te colocando na berlinda. Primeiro, para você se apresentar aqui para todo mundo, para quem ainda não te conhece, e falar como foi essa sua inserção em um mercado de análise de macroeconomia que é tão masculino, o mercado financeiro já é masculinizado, mas a parte de análise macroeconômica, que sempre foi muito mais masculina ainda, eu queria que você contextualizasse aqui para todo mundo e para todas as meninas e para todas as mulheres que estão nos assistindo, para a gente saber que lugar de mulher é onde a gente quiser. Então, eu queria que você já começasse esse nosso bate-papo para contextualizar e falar um pouquinho sobre você, se apresentar aqui para todo mundo que está nos assistindo e falar dessa dinâmica, como foi essa sua rebeldia de ir para a área de análise, contar um pouquinho da tua história. Em seguida, a gente vai conversar aí sobre todo esse tumulto de aumento, além do que, né, acima do esperado, e aí a gente contextualiza a parte de análise macroeconômica. Primeiramente, seja muito bem-vinda ao Ápice Talks, é um prazer tê-la conosco aqui. Bom, muito obrigada, Milena. Obrigada a todos. Desculpem o atraso aqui, a gente estava, eu e a Milena, uma achando que estava num lugar, a outra achando outro. Eu falo, é tanta live, é tanta apresentação que a gente se perde. Eu estava na cabeça, vai ser no Instagram. Instagram. E aí, bom, mas estamos aqui. Então, obrigada, agradeço muito o convite. É muito, eu tô achando muito bacana estar aqui em vários, né? Eu falei em vários escritórios diferentes, né? Com vários escritórios diferentes, com faculdades, com muita gente ao longo dessas últimas semanas sobre a inserção feminina no mercado, né? No mercado financeiro. Então, eu acho muito bacana que esteja se falando sobre isso, né? É um assunto que, enfim, até, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, não se falava muito, né? Todo mundo sabia, assim, sabe-se que não é comum, né? Que você tem menos e que poderia, e que obviamente para a mulher isso chamava atenção, mas às vezes para o homem não, né? Às vezes o homem nunca tinha reparado que isso era um issue, né? Então, enfim, agradeço a oportunidade até de vir falar sobre esse tema. Eu acho que na minha experiência, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro recentemente. Então, na realidade, eu trabalhei, eu tenho uma carreira um pouco heterogênea, eu já trabalhei em muitas coisas, todas relacionadas mais ou menos à economia, né? É o que eu gosto de fazer, análise, mas cada um de um lado, né? Cada um sobre um prisma diferente. Então, eu sou formada em relações internacionais, não sou formada em economia, eu tenho 2 mestrados em economia, então eu costumo dizer que eu só fui perceber essa questão mais, né, da mulher, vamos dizer, a questão do envolvimento da mulher no mercado de trabalho ser uma questão ao longo da minha carreira, mas conforme eu fui saindo, foi entrando mais para o campo da economia. Porque como eu sou formada em relações internacionais, o próprio curso não é um curso que nem engenharia ou economia, que tem muitos homens, né? Então, é bem dividido ali. O meu primeiro trabalho foi numa consultoria. Eu trabalhei numa consultoria de risco político. Então, eu trabalhava ali como pesquisadora. E tinha, assim, era quase ali tinha mais homens, mas tinha bastante mulher também, né? Então, não era nada que me chamasse muita atenção. Aí, quando eu realmente comecei a trabalhar mais no campo da economia, eu comecei a sentir mais essa diferença. Quando eu fiz o meu primeiro mestrado, em 2013,
eu já comecei a sentir isso, já comecei a perceber essa diferença, né? Que aí muito mais homens do que mulheres. Quando eu comecei a ter mais contato com o mercado financeiro, né? Eu sou uma das cofundadoras do portal Terraço Econômico. Aí mesmo quando a gente olha para o Terraço Econômico, tinha eu e mais uma mulher, ela saiu, ficou eu e eu, aí entrou uma outra, ficou eu e mais uma. Então, assim, sempre foi muito desequilibrado também, né? E mais porque, enfim, era ali uma questão totalmente hobby, né? A gente foi entrando, eu entrei escrevendo muito para eles e tal, e aí acabei entrando para o time. Então, assim, foi algo que foi muito orgânico. Então, eu acho que a presença de mais homens, ela reflete só, ela é um reflexo, né? A presença de mais homens no terraço econômico, por exemplo, é um reflexo do que a gente vê, né, nos ambientes acadêmicos e profissionais que tem na área de economia e mercado. E aí depois eu trabalhei no governo, né? Eu trabalhei no governo do Reino Unido no Brasil, depois que eu voltei do meu primeiro mestrado. Trabalhei também numa consultoria, aí eu comecei a ver mais, né, mais essa grande diferença, principalmente porque eu cobria, dentro do governo não tinha essa diferença tão grande, aliás, tem muitas mulheres que trabalham no governo britânico, né, mas, inclusive, o nosso time que cobria economia e mercado financeiro só tinha mulher, chegou um momento, né, em um dos times que eu tive ali ao longo dos 6 anos, eram apenas mulheres, a gente era 5 mulheres. Então era algo que, enfim, mas era um issue. A gente sempre falava que, assim, toda vez que a gente dizia que nós cobríamos o mercado financeiro, né, tinha ali aquela cara de, mas esse é o time, né? E aí eu tinha muito contato com, eu cobri uma parte de, o que a gente chama de public policy, né? Então eu era economista, fazia toda uma parte de análise macro, mas também cobria a parte ali de políticas públicas. Então é a parte de regulação. Então eu lidava muito com o governo brasileiro e também com empresas. Então era assim, levar, né, tinha ali uma empresa britânica, uma gestora britânica que tinha uma questão sobre a regulação brasileira que estava impedindo a ter mais investimentos de brasileiros no exterior, uma coisa assim. E aí tinha que lidar com essas empresas. Aí era show de, né? Aí era só muito homem, assim, bem aquele mesmo, né? Aquele mesmo estereótipo. E aí eu acho que eu fui começando a perceber, né, que de fato era um ambiente bem masculino. E eu acho que eu sempre, assim, eu não vou dizer que não houve desafios, houve bastante desafios, já passei por momentos muito constrangedores, né? Tanto de uma questão de, poxa, não estou me sentindo bem nesse lugar porque alguém está me deixando desconfortável, quanto de não ser levado a sério por ser mulher, ou, enfim, já chegaram a pedir para falar com o meu analista, né? Eu era head da equipe, tinha um analista, e aí ligaram, né? Aí passaram para mim, e a pessoa falou que queria falar com ele. Eu falei, tipo, você conhece ele e tal? Você já tem um relacionamento? Aí, tipo, não. A pessoa simplesmente assumiu que ele era o chefe da equipe apenas por ele ser um homem. Então, assim, já passei por muitas situações assim, mas eu acho que tirando as mais desconfortáveis, que a gente, né, classifica ali como assédio, as outras eu acho que a gente vai ficando mais forte, né? No sentido poxa, de colocar que, sim, eu sou mulher, mas eu sei tanto quanto poderia saber um homem. Posso saber menos, posso saber mais, mas não é só porque eu sou mulher que eu sei menos. Sim, eu estou sim, eu vou conversar com todo mundo, eu vou, né, ser a chair dessa reunião, tem algum problema com isso? Não tem, pode ir embora. Então, assim, eu acho que a gente vai ficando, e é bom porque os lugares que eu trabalhei, principalmente no governo, eu tinha muita autonomia. Então, eu cheguei, eu lembro que uma vez o embaixador falou para mim, o problema é o nome do seu job title. A gente muda, põe o que você quiser. Coloca diretora de tudo. Ele falou, sabe, as pessoas vão parar né, de achar que é menos por qualquer motivo. Então, assim, eu tinha essa autonomia, o que era muito bom, e me deu uma autoridade para o que é ridículo, né? A mulher precisar dessa autoridade extra, né? Mas me deu e eu fui atropelando, né? Então, eu acho que isso foi muito bom na minha carreira. E aí, quando eu comecei no mercado financeiro mesmo, eu acho que é uma coisa que eu já, né, assim, é lógico que a gente sempre afeta na hora que acontece alguma coisa, mas eu já virei agora totalmente pro outro lado. Agora eu acho que a gente tem que se apoiar e fazer mesmo, e falar mesmo. Tem que falar que tem pouca mulher, tem que falar que tem que ter mais, né? Agora, toda vez que se aparece um painel que tem poucas mulheres, eu falo, cadê as mulheres? Né? Só
Então, assim, para não ser um negócio para não ser um tabu, né? Não é um tabu você dizer que precisa de mais mulheres em um evento, né? Então, eu acho que hoje eu já assumi mais uma posição de tentar ajudar quando eu posso, né? E colaborar para que a gente seja visto mesmo como, assim, tendo as nossas, vamos dizer, as nossas características, que eu acho que numa live na semana passada eu falei muito sobre isso, que não é que porque as mulheres têm que ser tratadas como iguais que a gente é igual, né? A gente também tem que ser valorizada pelo que a gente não é igual e tá tudo bem. Eu acho que por muito tempo eu tentei, né? Eu tenho muita cara de novinha, né? Então, assim, eu tentei, tipo, esconder isso na minha personalidade. Eu sou muito alegre, então isso acaba fazendo eu ficar com mais cara de nova ainda. Eu falei, não adianta nada. Por que eu vou fazer isso? Isso é meu dever. Eu tenho que abraçar isso e pronto, né? E é bacana você falar isso, Raquel, porque eu sou mais velha na idade, né? Assim, em relação a você, a gente tem um pouco mais de experiência nesse tipo de vivência, mas pelo fato de cronologia, né? E eu acho que cada um tem o seu jeito, né? A gente tem que se mostrar profissionalmente e tem que haver o respeito pelo lado profissional, sendo mulher, sendo homem, sendo o que você quiser ser, né? Então, nós somos gente, como disse a Adriana Bezerra no primeiro live que a gente fez, falando sobre isso, sobre equilíbrio, respeito, etc. Mas eu acho que o mundo só tem melhorado, as empresas só têm melhorado também. Eu acho que quanto mais a gente falar que o lugar de qualquer pessoa é onde ela quiser estar, desde que ela tenha competência para isso, né? Somos gente novamente, eu acho que isso só tem a evoluir, só tem a melhorar, e é o que a gente tem visto. 20 anos de mercado que eu tenho visto uma crescente muito grande, né? Aqui no escritório Ápice a gente foge à regra ali da média dos escritórios, né? Dos advisors de mercado financeiro, que a gente é ali na casa dos 80% mulher e 20% homem, né? Quando a régua é sempre mais o contrário. Mas eu acho que é um caminho lindo que a gente está fazendo, e principalmente de incentivar, de estimular as novas entrantes desse mercado, né? Então, a gente tem visto cada vez mais mulheres fortes, fortalezas, que têm vindo aí para esse mercado, como analista, tanto de macroeconomia, como do mercado de ações. Bettina Rocha é um exemplo, né? Então, Camila Dolly é outro exemplo. Aqui no nosso próprio escritório, as sócias fundadoras, né? Não tenho o que falar, do nada se juntaram, criaram e armaram ali uma força para muitas outras mulheres virem garantir sua independência e fazer realmente o que gosta. Então, isso eu sempre gosto de trazer, e nesse mês a gente está falando sobre isso, e a gente está fazendo lives exclusivamente com mulheres que a gente admira muito. Por isso eu quis que você contasse um pouquinho da tua história, para a gente entrar no ponto de análise macroeconômica que agora a gente vai entrar, Raquel. Então, ontem a gente teve a super quarta, né? Mercado nos Estados Unidos manteve taxa de juros 0,025. Pelo que eu entendi, pelo que o consumidor de informação pode ter entendido, se manteve taxa de juros lá por uma não perspectiva de pressão inflacionária acima do normal, com uma preocupação muito maior por parte de taxa de emprego, voltando ali para a meta do que o Fed quer, de acordo com o que o Jerome Powell falou. Aqui no Brasil, maior parte do mercado apostava em aumento de meio ponto percentual, Selic saindo de 2% para 2,5%. Copom decidiu subir 0,75, né? Eu queria que você trouxesse esse panorama todo para a gente, porque hoje alguns aspectos de maior risco que a gente tem visto nessas últimas semanas tem sido por conta de elevação de perspectiva de títulos públicos norte-americanos de 10 anos, passarem hoje, subiu para 1,70 e quase 1,80, né? Então, o mercado ficou muito mais volátil diante disso, dessa perspectiva de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos antecipadamente. E aqui no Brasil começou-se a conjecturar muito esse medo, né, de como que vai ser a perspectiva de juros futuro. A gente viu
últimas semanas também, mercado de juros futuro balançar bastante. Eu quero que você traga esse cenário para a gente, o que de fato pode ocorrer e quais são os riscos de fato, se na visão aqui da XP, o Caio Megali falou ontem, o mercado hoje como um todo falando que esse aumento maior de taxa de juros aqui por parte do Copom foi providencial, porque aumenta-se logo para aumentar pouco depois. Eu quero que você traga esse panorama todo, faça essa análise aqui para a gente, para você entrar no que a gente pode esperar para os próximos trimestres, né? Nessa nossa meia hora aqui de bate-papo, que a gente faz um pocket, a gente faz mais conciso para que ninguém saia daqui, para que a gente tenha informação de qualidade. Queria que você contextualizasse esses últimos acontecimentos, que é o que tem trazido maior volatilidade para o mercado, que é juros, né? Afora o risco de equities, que os resultados das empresas vêm acontecendo acima do esperado, em quase que 100% dos resultados das empresas, mas eu quero que você contextualize esse cenário maior, o que aconteceu, né, que a gente já sabe, qual o impacto disso, o que a gente pode esperar desse impacto para os próximos trimestres, né? A gente sabe que não pode falar de 2, 3 anos ali, porque a gente muito, né, uma caixinha de surpresa, mas eu queria que você trouxesse todo esse cenário para a gente aí dentro das suas análises. Não, perfeito. Bom, você já trouxe bastante do que, assim, do pano de fundo, né, do que a gente está observando, e esse pano de fundo, ele está sendo totalmente o que você falou, né, ele está sendo muito levado por... outro dia eu fiz uma apresentação, essa semana, e aí eu sempre falo eu falo de cenário internacional, depois cenário doméstico, depois um outro tema. E aí, na parte de cenário internacional, eu sempre ponho um subtítulo, e aí eu botei lá no subtítulo: inflação, juros, atividade, inflação, juros, atividade, inflação, é só do que se fala, né? A atividade é quase um adjuvante nessa história toda, só se fala de juros e inflação. E eu falava, olha, faz 3 semanas que eu tô falando disso, mas assim, eu procuro, gente, é isso que o mercado tá falando, né? Então, o que eu acho que, começando pelo cenário internacional, né, o que a gente tem visto é justamente essa subida, né, essa pressão sobre os juros longos nos Estados Unidos. O que são juros longos? São juros de longo prazo. São aqueles títulos soberanos, igual o nosso Tesouro Direto aqui, né, são os títulos soberanos americanos, são as Treasuries, e que o que aconteceu ao longo do ano passado, né? Essas treasuries estavam ali num patamar de mais ou menos 2%, né? Estavam rendendo 2% ao ano, as treasuries de 10 anos, ou seja, você emprestava dinheiro lá para o governo americano, você ganhava 2% ao ano, você comprava esse título de 10 anos. E aí, quando você tem um momento de aversão ao risco, como o título americano é tido como basicamente o investimento mais seguro do mundo, é tido como o mais seguro do mundo, por quê? Porque a gente está falando do país que tem aquela prerrogativa, né, que a gente chama na literatura acadêmica de privilégio exorbitante. Né? Por que privilégio exorbitante? Porque é o privilégio de emitir a moeda global. Eles emitem a moeda que é usada como meio de pagamento, reserva de valor e o terceiro uso da moeda, meio de pagamento, reserva de valor, e agora sumiu, mas é usado assim, se a gente pegar o dólar, a gente tem 80% das transações globais comerciais são feitas em dólares, né? As financeiras, grande maioria, né, esmagadora. Se a gente olha para as reservas internacionais dos países, grande maioria em dólar. Então, assim, a gente tem outros países europeus também, a própria União Europeia, outros países desenvolvidos, que têm parcialmente esse privilégio exorbitante. Eles não emitem a moeda global, mas é uma moeda muito forte. E por que é um privilégio? Porque os Estados Unidos, ninguém vai achar que os Estados Unidos vão dar um default, ninguém vai apostar contra a moeda americana. Talvez que ela vai perder valor relativo, mas não que vai ter insolvência nos Estados Unidos, né? Qualquer coisa eles emitem moeda, e a moeda deles é mais poderosa e pronto, e todo mundo vai usar, né? Então, realmente é um privilégio exorbitante que é incomparável com, principalmente, um país como o Brasil, né? Então, como os Estados Unidos têm, né, são ali o emissor, a maior economia global e etc., o título americano de longo prazo é tido como o safe haven. Então, é assim, olha, tudo deu errado, aversão a risco enorme, pandemia, ninguém sabe o que estava acontecendo ano passado, aquela fase, né? Vende tudo, vende o head, vende a mãe, vende o fígado, vende a roupa, vende tudo que tem, né? Desesperado. E põe o quê? Põe em título americano.
Aí o que aconteceu? Quando você tem uma demanda muito grande por esses títulos, né, essa demanda fez o preço subir. Quando o preço sobe, as taxas caem. Né? É aquela mesma, né? É a mesma lógica de qualquer título, né, que tem ali uma parcela pré-fixada, né? Então, quando você tem a demanda por ele subindo e o preço caindo, você tem as taxas, né? Quando você tem a demanda subindo e o preço subindo, você tem as taxas caindo. O que a gente viu ao longo do ano passado foi uma queda vertiginosa dessas taxas. Aí o que acontece? A partir do momento que começou a ficar, aí são várias faces da mesma moeda, né? A partir do momento que começou a ficar mais claro que a recuperação econômica ia ser robusta, então, olha, os Estados Unidos estão recuperando, estão recuperando, estão recuperando. Ah, vai ter um pacote fiscal, vai ter um outro pacote fiscal, vai ter um terceiro pacote fiscal. Então, assim, a economia já está se recuperando, né? Os dados do começo desse ano já estavam positivos, do final do ano passado também. E aí, a administração Biden aprovou um pacote de 1,9 trilhões. Isso dá mais de 10% do PIB americano, tipo, em cash, né? Em cash para as famílias, para as empresas, direto, dinheiro na veia, né? Isso além de toda a parte de emissão monetária que está sendo feita pelo Banco Central americano, que é a compra de ativos. Então, o que aconteceu com o mercado? As pessoas começaram, os investidores então viram esses dois lados da moeda. O primeiro, bom, a economia está voltando, com a economia voltando, eu não preciso vender tudo, eu não preciso ficar aqui ganhando pouco. Eu posso ir para investimentos mais arriscados, vou largar esse tesouro aqui rendendo 2% e vou embora, né? Rendendo bem menos, né? Rendendo 0,5%, que foi para onde ele chegou, que tinha caído muito. Vou sair daqui que não estou ganhando nada e vou investir em alguma coisa que me dê mais dinheiro. Vou para a bolsa, né? Vou para bonds de empresas, etc. Só que um outro, não foram só os investidores que fizeram o preço cair, né? Você teve a própria compra pelo Fed, né? O Fed está comprando, né? Por quê? Para estimular a economia. O objetivo do Fed é esse. Ó, eu vou comprar tudo. Você vai botar, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar, porque eu quero que você saia, eu quero que você gaste o seu dinheiro, quero que você mova a economia, né? Então, é uma injeção monetária indireta. E aí, a partir do momento que assim, isso vai acontecendo, foi reduzindo as taxas. Quando esses investidores começam a sair, o que acontece? É o efeito contrário, né? A demanda por esses títulos começa a cair, o preço deles começa a cair, a taxa começa a subir. E qual que é a outra face da moeda? A outra face da moeda é a inflação. Poxa, vai jogar tanto dinheiro na economia americana? Não é possível que não vai subir essa inflação. A gente está jogando 10% do PIB em cash na economia, né? Uma hora tem que subir o preço. E aí, esse receio de inflação faz com que o outro driver da taxa de longo prazo, que é aonde o mercado acha que, de fato, estará os juros daqui a 10 anos. Né? Se a inflação estiver mais alta, os juros vai estar mais alto. Né? Então, a pressão inflacionária também pressiona os juros mais para cima. E aí a gente tem esses duas faces da mesma moeda atuando sobre os títulos americanos. E o que isso tem a ver, né? Lá nos Estados Unidos, por que isso é um issue? Por que está todo mundo falando disso? Né? Porque se isso acontece muito rápido, né? Se essas taxas sobem, qual é o problema delas subirem onde elas estavam antes? Só voltou. O problema é que se elas subirem muito rápido, você pode desequilibrar a economia. Né? Por quê? Tem muita gente alavancada, principalmente no setor imobiliário. Então, o principal canal de transmissão de uma possível instabilidade é o setor imobiliário. Então, a galera toda alavancada com dívida e tudo mais, por quê? Porque tá baratex, que a taxa de juros está lá para baixo. Quando começa a subir os juros de longo prazo, né, dos títulos, assim como no Brasil, todos os outros juros de longo prazo são baseados nele, né? E daí começa a subir os juros de todo mundo. E aquela pessoa que está lá endividada até as tampas com a sua nova casa, porque ela cansou de ficar no apartamento ali no lockdown, ela, né, também começa a aumentar sua dívida e a instituição financeira alavancada, e aí você pode eventualmente causar uma instabilidade na economia real. E o outro lado é lógico que é o movimento que causa nos mercados, né? As empresas de tech começam a cair, por quê? Porque eram empresas que têm os dois lados também, são empresas que você joga no valor perpétuo, quanto mais alta a taxa de juros no futuro, menor o custo de oportunidade, né, de você investir nessas empresas, do que, então, melhor ficar nos treasuries, porque elas são mais arriscadas, e o custo delas aumenta no longo prazo também. E tem o lado de a economia está voltando, vamos embora para as empresas, né, mais tradicionais. Então, o que isso tudo tem a ver com o Brasil, né?
Isso causa um certo medo de essas taxas subirem rápido demais, e porque fica todo mundo olhando para o Fed, né? O que que o Fed falou, o que que o Fed falou. Porque como que elas subiriam rápido demais, ainda mais, se o Fed começasse se o Fed parasse o seu programa corporativo? Olha, cansei, gente, vocês já estão bem estimulados, vocês não são mais do meu estímulo, estou indo embora. Vou retirar o meu aspirador de dinheiro, né? E aí, quando acontece isso, as taxas disparam, que aí o investidor fala assim, eu não vou ser o último otário a ficar aqui, né? Saiu todo mundo, vou sair, vou ficar aqui para pagar a luz? Não vou, não. E aí, fica todo mundo querendo antecipar quando é que o Fed vai fazer isso, né? E, de novo, os dois lados da mesma moeda. Poxa, mas e se o Fed não vai fazer nada? E a inflação? A inflação vai subir. Então, as taxas sobem também. Então, é todo esse furor que está acontecendo no mercado americano, mas, por enquanto, nossa visão é que, assim, ainda não está extraordinariamente alto, ainda não está acontecendo extraordinariamente rápido, o Fed não vai em lugar nenhum, o Fed vai continuar seu programa de compra de ativos, e se a inflação subir, a inflação vai subir, né? Então, assim, é meio que o Fed falou. A gente tem um average inflation targeting, ou seja, a gente vai olhar para a inflação média no longo prazo, é isso, né? Superem. Então, o recado do Fed está bem claro. E como é que isso traz uma instabilidade para o Brasil, né? No Brasil, as nossas taxas de juros de longo prazo e, consequentemente, o dólar, a nosso mercado de renda fixa, está muito atrelado a esses movimentos internacionais também. Porque a nossa taxa não é uma taxa sozinha, né? Então, se vale a pena ou não investir no Brasil, é relativo ao quê? Né? Relativo a guardar o dinheiro no colchão? Sempre melhor. Mas relativo a investir lá nos juros americanos que estão subindo? Pode ser que não mais. Então, você tem um diferencial de juros que conta bastante, né? Então, isso acaba trazendo também uma instabilidade aqui, que é assim, alimentada pela instabilidade doméstica, né? A nossa instabilidade doméstica, então, assim, o que, né, os drivers que levaram o Banco Central a subir os juros além do que o mercado achava, né? Foi por causa desse momento nos Estados Unidos e nos mercados envolvidos? Não, não foi só por causa disso, né? Não foi o único motivo. Isso contribuiu, mas foi muito mais doméstico, muito mais incertezas e percepção, o aumento da percepção de risco no Brasil diante do cenário político e do risco fiscal. E aí, Raquel, eu já vou falando, contextualizando tudo isso. Como todo mundo falou que a medida, né, e o aumento acima do que a maior parte dos economistas imaginavam por parte do Banco Central, já foi para dar essa resposta aos grandes players aí do mercado, falar assim, olha só, eu agora sou independente, eu estou olhando todos os aspectos. Então, no que depender de perspectiva futura para a inflação, eu vou saber controlar aqui. Foi mais ou menos esse recado, porque pelo comunicado já está meio que claro que na próxima reunião vai ter mais 0,75 bips de aumento de taxa de juros. Então, subindo mais para 3,5 logo nas duas primeiras reuniões, eu tenho uma perspectiva de, em se chegar aos 4,5, né, eu já tenho um equilíbrio para a inflação em 2022. A gente pode ter essa leitura ou essa leitura, mas com o lastro nos modelos matemáticos tão somente? Não, entendeu como isso, assim, ó, vamos colar aqui no Banco Central que os caras estão olhando como tudo, inclusive sobre o risco fiscal. Ou não tem nada a ver com isso? Não, tem tudo a ver. Eu acho assim, o que o Banco Central ele avaliou, né, nesse momento é que assim, muita gente confunde e acha que o Banco Central assim, a inflação tá alta hoje. A inflação tá correndo em 12 meses assim, acima de 5%. Então ele vai subir os juros, né? Não é uma relação tão direta, porque assim, vamos supor que a gente tivesse uma greve dos caminhoneiros. Isso aconteceu. No mês da greve dos caminhoneiros, a inflação foi para a lua, né? Por quê? Porque o país estava parado. Então, você teve um grande problema de oferta. Não estava chegando comida nos supermercados. Aí, o Banco Central subiu a taxa de juros? Não. Porque isso era um problema de oferta. Era um problema temporário que não tinha nada a ver com a política monetária, né? Não era porque estava caro o dinheiro que a banana não estava chegando no mercado. Era porque os caminhoneiros não estavam levando a banana. Então, assim,
Tem uma discussão ali de política monetária que é o Banco Central ele tem que saber essa diferenciação de quando você tem, quando o aumento de inflação é um choque de oferta e quando ele é causado pela demanda. E quando é a demanda, ou seja, a atividade está aquecida, todo mundo quer comprar banana, tá todo mundo comprando, aí beleza, aí o preço da banana sobe porque todo mundo quer comprar banana. Mas isso, o Banco Central, né, atua via taxa de juros e fala assim, não, gente, olha, vocês estão com um crédito muito barato, por isso tá todo mundo comprando banana. Eu vou encarecer o dinheiro e vocês vão comprar cada uma banana por semana. E aí, você arrefece, né? Então, você tem essa diferenciação, né? Um exemplo bem bobo aqui da banana, mas ele é bem ilustrativo, porque Sim. a diferença, né, de uma inflação da demanda e da oferta e de uma inflação que seria temporária ou não. Então, o que o Banco Central está enxergando agora? Grande parte do movimento de pressão de inflação hoje, na inflação corrente, é de forças, e que ele colocou no comunicado, são de pressões temporárias, frutos de desequilíbrios da pandemia. Então, a gente teve a explosão das commodities no mercado internacional, né, que a gente está vendo em todos os países, não é só no Brasil. A gente está vendo um descasamento entre oferta e demanda na indústria, ou seja, a indústria ficou muito tempo fechada e todo mundo demandando muito, porque além das pessoas terem mais dinheiro com auxílio emergencial e etc., elas estavam substituindo o consumo de serviços por bens. Exato. Mas elas compravam uma espátula, né? Elas não iam no restaurante, mas elas compravam uma comidinha. Então, assim, você teve essa troca. E aí, isso aumentou muito a demanda por alguns bens. E a indústria passou um tempo fechada. Teve um problema de descasamento. Acabou os insumos. Acabou. Então, teve um certo momento que eu comprei uma cadeira no auge, assim, no meio do ano passado, uma poltrona e já ia demorar muito chegar, e aí veio um e-mail, olha, não vamos entregar essa poltrona a tempo porque não tem espuma no mercado. Acabou a espuma, a gente está aqui esperando espuma. Então, de fato, isso estava acontecendo, né? Porque o mundo, e não era só o Brasil, era o mundo todo estava nesse casamento maluco. E aí é óbvio, você tem uma demanda aquecida no mundo, e você tem um monte de indústria parada. Então, você teve um descasamento e isso demora para ser consertado, né? E agora você começou a ter a recomposição dos serviços que ficaram um ano sem ajustar e agora estão, tipo, tentando correr atrás do prejuízo. Então, tem coisa que dá um pulo, né? Então, a gente viu agora autorizado pela agência reguladora o ajuste de 8,5 nos remédios, né? Então, todo mundo estava esperando 4,5, veio 8,5. Então, são coisas que são muito fruto da pandemia e é one-off. Não é que, agora aumentou 8,5, mês que vem vai aumentar 9,5 e depois vai aumentar 10. Não, é um negócio que está acontecendo ali fruto de um período que ficou totalmente sem, né, o reajuste por questões da pandemia. E aí a gente tem a cerejinha do bolo aqui, que é o dólar, né? Então, o mundo todo está sofrendo com o aumento das commodities, só que a gente está sofrendo com o aumento das commodities 3 vezes, porque o dólar está muito caro. E aí, por que o dólar está muito caro? Né? Milhares de motivos, mas quando você coloca num modelo estrutural, as contas aí, você coloca em todos os modelos, você coloca, tipo, quanto de dinheiro que entra no Brasil versus quanto sai, quanto que custa o que a gente vende, que é os nossos termos de troca, como que estão as contas comerciais. E aí, você não chega no valor de 5,30, 5,50, 5,60, você chega em 4,60, 4,80 no máximo. E aí, o que explica essa diferença? É o risco, a percepção de risco. Que a gente não pode esquecer que o dólar, além de uma variável macroeconômica que reflete questões estruturais, ele é um ativo financeiro. Então, quando se quer tentar colocar em algum lugar, né, precificar um risco totalmente intangível, vai ali. A probabilidade de dar ruim vai no dólar, né? Vai no câmbio. Então, a gente tem. E aí você nota que, assim, aí o quê? É o fiscal. Tudo gira em torno da percepção de risco político e fiscal. Então, por isso que o Banco Central, no comunicado deles, falou: olha, a gente sabe que a inflação corrente está alta, estamos preocupados, destacamos novamente que isso aqui é um movimento temporário, porém, o aumento do dólar, das incertezas e dos riscos fiscais continuam fazendo uma pressão altista, ou seja, fazer com que a inflação suba. E aí, por que o Caio trouxe a questão de eles subiram 75 e depois já anunciaram 75 para não precisar subir tanto, né? Porque dá esse choque agora
o que o Banco Central está tentando fazer? Ele está tentando ancorar as expectativas para o final desse ano e para o ano que vem, principalmente. Porque demora. Tem um espaço entre a mudança dos juros e isso realmente tem sentido na economia, né? É a mesma coisa que você pensar assim, eu comprei uma máquina de lavar. Eu comprei uma máquina de lavar nessa pandemia, descobri que a minha era horrorosa, daí eu falei, me livrar dessa porcaria, vou comprar outra, comprei uma de água quente, foi maravilhosa, mudou minha vida, máquina de água quente. E se for uma que lava, e seca, você vai descobrir o melhor dos mundos. Não, ela assim, ela revolucionou assim umas roupas que eu ficava falando que não é possível, eu não limpo essa porcaria de ficar esfregando, falar coisa 2021, não é ano de se esfregar roupa. E aí, né, comprei uma máquina nova. E aí eu comprei minha máquina nova ali na Magazine Luiza, minha loja preferida de eletrodomésticos, em 10 vezes. 10 vezes sem juros. Sem juros porque o juros já tá ali dentro do... Só que aí o Banco Central subiu os juros. A Magazine Luiza não vai me ligar, né? Senhora Luiza Trajano. Alô, Raquel, então, sua máquina maravilhosa, mais cara amanhã. Porque o Banco Central subiu os juros, né? Liga para o Campos Neto, né? Ela não vai fazer isso. Por quê? Porque eu já paguei, né? Então, assim, de novo, um exemplo, né, cotidiano para dizer que, de fato, demora um tempo para a política monetária fazer efeito pelos seus canais de transmissão na vida real e na economia como um todo. Então, o Banco Central, por isso que eu falo que muita gente se confunde, a inflação está alta hoje, o Banco Central vai subir os juros. Né? Primeiro, porque às vezes não é culpa dos juros. Segundo, porque não é tão rápido assim. Então, ele está olhando o quê? Para a expectativa de inflação lá no ano que vem. Ele quer manter-la ancorada. Então, por que ele já dá esse sustinho direto? Eu vou aumentar mais aqui, porque se eu ancoro com essas altas mais fortes agora, talvez eu não precise chegar, né, a 6, eu posso chegar a 5 ou até a 4,5. A nossa expectativa aqui é que eles cheguem a 5, né? Achamos que 5 é o necessário para manter ancorada a expectativa para o ano que vem 3,5, que é a meta. Mas 5 ainda é território expansionista. Ou seja, 5 ainda está um território que você está estimulando a atividade. E por que isso é importante? Porque a gente está numa crise. E ninguém quer subir juros e deixar o dinheiro mais caro. Eles querem que a gente compre máquina de lavar. E não desista da máquina de lavar e fique esfregando. É bem bacana, Raquel, você falar dessa ancoragem, porque hoje o que a gente viu no movimento de curva futura de juros foi exatamente isso, né? Então, quando a gente olha o DI futuro de 22 no mercado de hoje, subiu 8%, ali nos exatos 4,5%, 4,60%, né, que foi a perspectiva ali pelo modelo matemático do Banco Central, que o Caio Begalo falou ontem. Eles estão pensando ali nos 4,5%, né? E aí a gente já vai com uma folga ali de encontrar até os 5% de Selic para o final desse ano, até o final desse ano de 2021, para ver como é que funciona essa perspectiva de taxa de juros. E eu lembro, inclusive, que no final do ano passado, toda conversa que a gente tinha com vocês sobre cenários macroeconômicos, falava-se sempre isso. A inflação que a gente vive, que é temporal, né, que é temporário por conta da pandemia, não tem motivo tão claro para o Banco Central começar a subir juros, porque é uma inflação que ela não está atrelada à dinâmica econômica. De fato, a gente não está crescendo 6%. Né? A gente não está tendo níveis de crescimento absurdo para que seja, de fato, necessário esse tipo de aumento. E aí eu venho com outra perguntinha do seguinte. Ontem a gente sempre falando, cada 1%, um ponto percentual de aumento de taxa de juros traz um risco, né? Que é para a dívida pública. Né? E aí, até que momento entre aumento de taxa de juros e o que é esperado por parte de Congresso, né, e de medidas e que passem reformas, etc. Qual é essa dinâmica? Vocês têm analisado essa dinâmica de a que momentos vai acontecer essa medida de aumento de taxa de juros, vis-à-vis não entrar em um aumento que seja tamanho de endividamento do Brasil e que a gente entre num risco ainda maior, né? Não, perfeito. Essa é uma
é uma dinâmica que a gente acompanha muito, né? Para quem, no nosso site de conteúdos, a gente fez a gente sempre tem o nosso relatório mensal e junto com ele a gente tem uma apresentação de PowerPoint. E a gente fez, eu coloquei um gráfico, eu cubro a parte. Aqui a gente cobre tudo um pouco, né? Que é a equipe pequena, mas eu olho mais de perto para a parte fiscal, né? Então, quando eu estava ali cobrindo, assim, fazendo a parte do PowerPoint, eu quis trazer esse ponto, né? Que está ali graficamente. O que acontece? O Tesouro Nacional, muita gente me pergunta isso, parece bobo, mas muita gente me pergunta: de onde veio o dinheiro que o governo gastou tanto no ano passado, né? Pagou auxílio, pagou não sei o quê, gastou 8% do PIB. De onde veio esse dinheiro? Gente, ele veio de dívida. Ele é dinheiro novo, ele é dinheiro feito, né? É dívida. O Brasil, se a gente. É muito simples. Se a gente tem um déficit primário, ou seja, se depois de tudo que a gente arrecadou, a gente como governo, o governo arrecada, depois de tudo que ele gasta, falta dinheiro, tem um déficit. Ou seja, se faltou dinheiro, você não pode pagar a sua dívida, você tem que aumentar, ou seja, rolar a sua dívida. Você vai continuar rolando a sua dívida, né? O que não tem grandes problemas, né? A depender do seu nível, né, de desenvolvimento, do custo da sua dívida, da riqueza do seu país, da credibilidade da sua moeda, etc, etc. O que o Brasil, por muito tempo, teve uma dívida muito cara. Por quê? Porque a nossa taxa de juros era muito alta. E a nossa taxa de juros era muito alta por quê? Né? Porque a gente tinha um problema, né, fiscal muito grande. Então, o que acontece? O governo gasta, né? E a taxa de juros, se a taxa de juros não sobe, isso leva à inflação. A não ser que você tenha ganho de produtividade, que a gente não teve, né? Nos últimos 10 anos, o Brasil praticamente estagnou na produtividade. Isso é muito fácil de entender. Então, se você tem uma pessoa que trabalha ali, é mais produtiva, tudo bem ela ganhar mais, porque ela está produzindo mais. Mas a inflação é quando essa pessoa produz a mesma coisa e ela só ganha mais. E aí você tem o quê? Inflação, inflação, inflação. Então, quando você tem ali um aumento da demanda, né? O seu dinheiro é tipo colocar água no shampoo. Tipo, vai começando a valer menos, né? É isso. Então, o que aconteceu com a nossa dívida, né? A gente tinha uma dívida muito cara, porque a nossa taxa de juros era muito alta. A gente começou, né, aprovou o teto de gastos, aprovou a reforma da Previdência, mudou a diretoria do Banco Central, começou a ter um pouquinho mais de autonomia, né? Mostrar que assim, o Banco Central não estava sendo usado como uma ferramenta política do tipo, vai ser perto de eleição, baixa os juros, a galera tem que achar que tá rica, baixa os juros, né? Para quem assistiu o Gil no Big Brother, ele explicou isso muito bem, né? Falando como é que funcionava, né, a curva de Phillips. Mas é isso. Então, assim, você não pode sair imprimindo dinheiro, né? Então, a gente teve esses ganhos institucionais, né? E lógico, a situação internacional ajudou, com taxas de juros baixíssimas no mundo inteiro, até negativas, e a gente conseguiu reduzir a nossa taxa de juros. Então, a nossa dívida, ela barateou muito. Então, a gente chegou nessa crise, assim, a gente não estava, né, nas mil maravilhas, mas a nossa dívida estava alta, mas já mais barata. E aí a gente teve que gastar mais. E aí, óbvio que a gente tinha que gastar mais, não ia ser muito pior. Tinha muito mais gente morrendo, a economia ia encolher muito mais e tudo mais. Então, de fato, precisávamos gastar. E quando a gente fez nova dívida, né? Como a gente tinha esses ganhos institucionais, ou seja, a gente estava com mais credibilidade, a gente não precisava emitir dívidas tão caras, né? Dívida pré-fixada, dívida numa taxa tão alta. A gente conseguiu emitir dívidas a taxas até melhores. Porém, com bastante estresse no mercado, o melhor naquele momento, o que o mercado estava mais aceitando, eram dívidas curtas. Porque eu não sei o que eu vou comer amanhã. Eu vou comprar sua dívida 20 anos? Não vou. Né? Começou. E o que é a dívida mais, assim, uma dívida curta com previsibilidade, né? É a dívida atrelada à Selic. Então, o governo começou a usar selicar muito a dívida. Ou seja, deixar a dívida atrelada à Selic. Além disso, ele usou bastante do seu caixa prudencial, que é ali o colchão de liquidez. E quando ele usa, é uma questão bem técnica, mas quando ele usa o colchão de liquidez, ele precisa esterilizar, ou seja, ele precisa tirar dinheiro a mais que está na economia, senão dá chabu ali, a taxa Selic deixa de ser verdadeira e tal. Então, ele tem que jogar mais dinheiro. E quando ele faz isso, ele faz operações compromissadas, ou seja, aumenta ainda mais a parte selicada da dívida. O que importa é, a nossa parte selicada aumentou. Ela foi de mais ou menos
o índice dado outro dia, ela tava a mais de 50%, né? Além da dívida Selicada, tem muita dívida vencendo. E quando a dívida vence, ela também está sensível ao Selic. Porque se ela está vencendo, você tem que emitir outro título para rolar. E esse outro título vai ser baseado na Selic. Tipo, o mínimo vai ser a Selic, o máximo é o limite, né? Então, o mínimo vai ser a Selic. Então, ela também é sensível à Selic. Então, nesse processo de encurtamento e selicamento da dívida, a nossa dívida ela ficou mais barata, porque a Selic estava em recorde de baixa, então a gente nunca pagou tão pouco na dívida, mas ela virou um risco, né? Assim, aumentou o risco. Sempre teve dívida selicada, mas aumentou o risco dessa dívida curta e bastante atrelada à Selic. Por quê? Porque a partir do momento que o Banco Central tivesse que começar a subir os juros, isso, a cada 1 ponto percentual a mais, é 30 bilhões na dívida bruta. 30 bilhões. A gente contando aqui, porque o Bolsa Família que tem é 30, e aí é 40 bilhões no nova rodada de auxílio emergencial, sobrou 5 bilhões ali, 1 ponto percentual, 30 bilhões, né? Então, se a gente está falando de 1,5 entre essa e a próxima reunião do Banco Central, a gente está falando de, né, mais ou menos 45 bilhões, né? A mais da nossa dívida bruta, né? Assim, então, e esse dado é do Banco Central, né? Eles calcularam ali a elasticidade. Eu tentei calcular um dia e cheguei num número bem maior, fiquei até feliz quando eu vi os 30. Eu tinha calculado tipo. Mas, mas então, assim, é um risco, né? Então, como que o Tesouro Nacional, que é quem faz a gestão da dívida, como ele corrige isso? Quando ele for emitir essas novas dívidas que estão vencendo, aí o fiscal de novo. Se a gente tiver uma situação fiscal melhor, uma percepção de risco menos pior e tudo mais, com o cenário internacional ainda favorável, porque está chovendo dinheiro no mundo, tem 15 trilhões de dólares em yields negativos, rendendo juro negativo no mundo. Se a gente faz a lição de casa, a gente atrai esse dinheiro e a gente não precisa pagar muito, né? Ou seja, a gente não precisa emitir uma dívida muito cara, né? E aí, se a gente conseguir fazer isso e alongar o prazo da nossa dívida, esse risco fica menor. A gente começa a diminuir esse risco. Porque se você tem uma dívida que ela já é pré-fixada, eu vou te pagar IPCA mais 4, né? Ok. E você mantém a taxa de juros estável, você tem uma ideia de quando você vai pagar. Você não vai ter aquela surpresinha no futuro, né? Então, esse é um risco. Foi uma estratégia correta, acertada, porque teve uma live que o secretário do Tesouro falou isso, eu rio até hoje quando eu lembro que ele falou isso. Ele falou, era uma live em inglês, e aí perguntaram sobre exatamente isso, encurtamento da dívida, e ele respondeu assim, "It's what we have for today." Tipo, super sério, é o que tem pra hoje. É isso, assim, é o que tem pra hoje. Era o que tinha pra hoje, né? Então foi uma estratégia acertada e deu certo e financiamos, né? Mas agora é importante trabalhar em toda... E isso só vai ser possível, né? O Tesouro Nacional defende todo resultado do Tesouro, eles colocam ali no documento deles que precisa ser feito isso, reforma, precisa, não sei o quê. Enfim, a classe política que tem que ali decidir que aquilo é importante. Mas é só assim que a gente vai conseguir... Você vê que está tudo relacionado, né? Nada é uma coincidência. É verdade. Ô, Raquel, e aí o que a gente tem visto muito, desde ontem à noite, nas redes sociais, etc., já é aquela corrente do reprise 2015, né? Vamos ver pré-fixado a 16%, 14% novamente. Eu falei assim, gente, eu não acredito que em tão pouco tempo, a não ser que a gente, né, realmente faça caca no fiscal, né? Mas considerando condições normais de temperatura e pressão, aqui a gente está chegando nos minutinhos finais, eu vou botar capciosa. Você acha possível, tudo é possível, né? Mas condições normais de temperatura e pressão, há espaço para esse tipo de especulação até no movimento de perspectiva de juros futuro? Porque 2015 eram outras razões, não tínhamos teto de gastos, né, que passou a duras penas,
né? Não tinha passado reforma de Previdência, mas ainda bem que conseguimos passá-la antes da pandemia. Mas você acha que tem espaço para esse tipo de volatilidade, de a gente enxergar a curva de juros nos 14%, 15%, olhando os próximos trimestres? Olha, não. Assim, é como você falou, né? Nada é impossível. Né? Nada é impossível quando se fala de Brasil. A gente acabou de ter, enquanto a gente falava, acabou de sair a notícia que o presidente do Banco do Brasil renunciou, André Brandão foi embora. Mais instabilidade quando a gente achava que estava tudo bem, passou PEC. O governo ontem anunciou, né, hoje de manhã anunciou passos em direção à maior liberalização comercial, super legal, redução de alíquota de importação. Passamos também os vetos, né, do presidente ao marco do saneamento foram aceitos. Então, assim, boas notícias. Aí vem bomba, né? Então, assim, não acho, eu acho que nada é impossível, mas é altamente improvável, tá? Eu estava falando isso numa reunião agora hoje mesmo, que eu falei, olha, se a gente comparar o Brasil com o Brasil de um ano atrás, a gente fala, nossa, que puta caos, Jesus, meu Deus. Mas se a gente comparar o Brasil com o Brasil de 7 anos atrás, nossa, a gente está na good, assim, a gente está muito bem. Por quê? Se você olha, outro dia eu fui colocar num gráfico a curva de juros daquele, tipo, era para fazer uma comparação da curva de juros ali de onde estava mais ou menos em 2014 e onde estava agora. Não cabia, não conseguia ver os dois. Tem que deixar bem, não, gente, assim, por quê? Porque a curva de juros estava 14, né? Tava precificando 14, 17, né? A gente não tá. Hoje, a curva de juros, se a gente olha, né? A curva de juros está precificando uma trajetória de Selic que em 2025, se eu não me engano, chega em 9, né? Se você olha o Focus, tem tipo um abismo entre o que os economistas acham e o que os gestores estão precificando. Então, assim, 9 já está parecendo muito alto, né? O 8 já está parecendo muito alto. Por quê? A taxa neutra de juros está próxima de 6,5 nominal, né? Está por volta de 3 real. Então, assim, hoje a gente ainda tem juro real negativo. Então, para a gente chegar nesse mundo de 14%, tem que dar muita coisa muito errado. De novo, não é impossível, mas pelo menos vai levar um tempinho. A gente vai ter que fazer coisa errada durante uns 4 anos, assim, ou fazer uma coisa muito errada, muito rápido, mas assim, é improvável, porque isso também seria suicídio da classe política, assim, não pode fazer algo tão errado, assim, né? Então, quando a gente fala de subida, isso eu falei muito nas lives essa semana. Sim, a Selic está subindo. Não, ela não vai chegar a 15 no final do ano. Tipo, não. É assim, né? Ah, tá subindo? Ah, então tá bom. Então eu vou esperar aqui, porque quando ela chegar a 15 eu compro. Vai ser ótimo. Assim, se tudo der certo, você vai ficar esperando sentado, que não vai acontecer. E não vai ganhar dinheiro nem na renda fixa, nem em ações. Exato, você vai esperar. Você vai ficar esperando e não vai fazer nada sobre o seu patrimônio. Exatamente. E aí a gente está chegando aqui nos 4 minutinhos finais, contextualizando tudo isso sobre alocação de recurso, né? É o que a gente sempre fala. Sempre converse com seu assessor para que você entenda qual é o seu momento de mercado hoje, quais são suas perspectivas para o teu recurso para os próximos anos, para você montar estratégias que não dependam de uma notícia do mercado, né? Acertar a mosca. Não é por aí que a gente faz alocação de recurso, então a gente não vai olhar um evento, uma notícia específica, porque a qualquer notícia, amanhã possivelmente a gente vai ver muita volatilidade aí nos preços de BB Seguridade, Banco do Brasil e consequentemente Ibovespa. Vamos ver os futuros aí do Ibovespa, o que já vão dizer hoje de noite, né? Porque cada notícia existe movimentação de mercado, mas quando você monta uma estratégia muito bem montada para curto, médio e longo prazo, você não precisa vai chacoalhar, mas você não precisa sacudir no movimento da sua carteira, porque você montou estratégias muito bem definidas. Eu acho que é isso que a gente faz aqui no Ápice, é esse o nosso modelo de trabalho junto com os nossos clientes. E aí, Raquel, eu queria que você trouxesse aí sua mensagem final dentro desse nosso esclarecer aos olhos, né, os motivos que teve aí para o mercado, para a Fed, para a Copom, e o que a gente pode esperar aí para os próximos trimestres. Então, eu queria só suas palavras finais, você já falou sobre tudo isso, e queria que você desse aqui as palavrinhas finais para a gente,
para a gente poder se despedir do nosso público. E mais uma vez eu quero pedir e convidar a todos para entrar no nosso canal do YouTube, se inscrever, deixar o seu like lá para a gente, é muito importante porque a gente consegue chegar a mais pessoas, com todos vocês incentivando a transmissão de informação com qualidade para o investidor aqui no Brasil. Raquel, suas palavrinhas finais. Perfeito. Bom, muito obrigada, Milena. Foi super bacana aqui a nossa conversa. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu acho que nesse momento, por mais que não sou especialista em investimentos, sou especialista aqui em macroeconomia, mas eu vou contar assim, o que eu faço, que é o que eu vejo, né? Que mais funciona é diversificar. E assim, quando a gente fala diversificar, não é, eu vou diversificar. Eu tenho uma NTNB, uma LN e Tesouro Selic. Não, você não está diversificando, está tudo no Tesouro Direto. Ou, não, eu vou diversificar. Eu tenho Magazine Luiza, Vale e sei lá o quê. Tipo, não, só tem renda variável. Então, assim, e só tem renda variável Brasil. Não tem problema só ter renda variável. Você tem que ter bastante estômago, mas tudo bem. Se você aguenta, se seu olho é no longo prazo, tudo bem 100% renda variável. Mas, assim, diversifica. O Brasil, a gente é um pontinho. E hoje a gente tem facilidade, é fácil investir fora. Então, muita gente fala assim, a XP agora está falando que o Brasil está indo mal, é para investir fora. Não, não é por isso. É porque tem muita oportunidade fora, e não é fora Estados Unidos apenas. Tem Estados Unidos, tem Europa, tem China, tem Índia, tem Tailândia, enfim, tem fundos que olham só para emergentes, tem fundos que olham só para ESG no mundo inteiro. Assim, hoje você tem tanto acesso a tanta coisa, e eu acho que a diversificação ela é chave. A diversificação olhando pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, eu gosto muito de fundos, até porque é muito difícil quando você trabalha numa instituição financeira, você investir direto, por exemplo, em ações. E eu sempre gostei muito de fundos, porque eu olho para a economia o dia inteiro. Se você me falasse assim, o seu fundo vai depender da sua projeção de arrecadação. Eu vou ficar com um pouco de medo, assim, mas pelo menos eu olho para isso o dia inteiro. Mas eu não olho assim, eu não estou olhando para variação do mercado o dia inteiro. Eu estou olhando em uma economia que vai ajudar e vai explicar o que está acontecendo atrás, né? Então, e tem uma pessoa que está olhando, que tem um fundo de tech, que está olhando só para tech. Tem uma pessoa que está olhando, que tem um fundo de ESG, que só está olhando para, né, empresas lideradas por mulheres. Então, assim, acho que cada um, se você pegar e também diversificar entre estratégias, né? Estratégias e perfis de fundos, eu gosto muito dessa estratégia, assim. Sempre tenha primeiro a sua reserva de emergência. E, gente, reserva de emergência não é para ganhar dinheiro, tá? É de emergência. Se fosse para ganhar dinheiro, não era emergência, né? Se fosse ficar rico com emergência, ia ser maravilhoso, mas não é. Então, de emergência para a emergência, não é para deixar debaixo do colchão, porque daí quando tiver a emergência pode não valer mais nada seu dinheiro, mas é para manter ali, é isso. É para manter seu dinheiro sem perder para a inflação, é isso, né? No longo prazo. E depois que você tem isso, poxa, entenda seu perfil e tudo mais, mas eu acho que sempre a chave é a diversificação. Maravilha. Raquel, só tenho a te agradecer essa oportunidade. Você engrandeceu ainda mais aqui o nosso momento para falar sobre todas essas análises macroeconômicas e espero recebê-la muitas e muitas outras vezes aqui no nosso canal para a gente falar de mais assuntos sobre macroeconomia, porque afinal de contas eu acho que é nosso propósito poder informar e levar dados sérios, né, com qualidade, para cada vez mais a gente atingir o maior número de brasileiros, que sim, é possível você enriquecer no mercado, desde que você comece. Você não vai enriquecer em um ano, nem em um mês, nem em 10 dias, mas comece. E para isso, nada melhor do que você ter uma assessoria de qualidade. Por isso, o meu convite, todos que não conhecem o Ápice, entrem no nosso site, entrem no nosso canal do YouTube, conheçam um pouco mais da nossa história, que já temos mais de 20 anos de mercado, a gente já viu muita coisa acontecer no mercado, então a gente começa a ter um pouco de experiência, como a Raquel falou, aí dos movimentos, entender o que pode ser real, o que não é real. Não se assustem com tanta notícia, uma notícia não causa desmoronamento, é pontual, busquem informação de qualidade, é para isso
isso que a gente está aqui. Raquel, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por participar aqui com a gente desse bate-papo super gostoso, de ter mostrado um pouquinho mais da tua trajetória também. E sim, nós estamos no mês das mulheres, hoje a gente está no mês da mulher e sim, a mulher pode estar aonde ela quiser, não se esqueçam disso. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelos elogios aqui. Acho que todo mundo gostou, viu, Raquel? Você falou, espero que o pessoal tenha gostado. A gente recebeu Que aqui bom. Que muitos bom, gente. elogios. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Raquel, muito obrigada de novo. Todos vocês, uma excelente noite. Até o nosso próximo Ápice Talks. Boa noite, gente. Até a próxima.